jogar mais miosa pra você agora, então. Fica à vontade. Rolou uma coisa com as pesquisas, principalmente nas eleições americanas e na brasileira também, que elas erraram bastante. Por que você acha que elas erraram, assim? Tipo, Isso tem a não teoria nada da conspiração... de espinhoso, tá? Isso é um tema importantíssimo. Eu acho que a gente tem que, sempre que possível, tratando de pesquisa, tratar dos limites da pesquisa também, tá? Eu acho que justamente... Isso acho que é até um diferencial da Locomotiva. Estou me sentindo meio marqueteiro, sabe? Fica à vontade, cara. Mas eu acho que é verdade, que acho que um diferencial é que a gente não tem essa questão, nem eu, nem o Renato, nem o Carlos Júlio, que é um outro sócio. Não, pra jogar merda no ventilador, a gente vai jogar. Então, veja bem, a questão das eleições é uma questão muito verdadeira, tá bom? Vocês estão trazendo um ponto importante. De fato, houve aí tiros que saíram para todos os lados, tá bom? Então, agora vamos pensar o seguinte: essa foi, por exemplo, a primeira eleição do Trump. Essa última eleição, o tiro foi muito mais preciso, tá? Lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem que diferenciar as duas. Agora, por que realmente o tiro saiu tão fora na primeira eleição? Primeira razão, a mais básica de todas, o chamado viés da amostra. Veja bem, é o seguinte: existe um perfil de pessoa que se sente mais confortável para externalizar suas opiniões. Em particular, vamos pensar o seguinte: se você é amplamente a favor da vacinação irrestrita, massiva, como eu, você vai ter o prazer de externalizar. Agora, pensa que você é uma daquelas pessoas que acredita que, por exemplo, a vacina pode estar inoculando um chip no seu corpo, tá bom? É provável que você não se sinta confortável de externalizar essa burrice, porque todo mundo vai ver que você é burro. É interessante você falando, porque não necessariamente é burrice, tá? Não necessariamente, não. Uma vacina dar um chip é uma burrice. Não. Você tá desconsiderando a principal razão para alguém achar isso. Qual que é? Loucura. Tá. Porque, veja bem, se você parar para ver, a base dessa ideia de você ser inoculado com alguma coisa é a base da ideia de que existe um controle externo sobre você. É um sentimento paranoide que dá isso, tá? Que existe um pouco também. Lógico, é isso que eu tô falando. 1% da população tem esquizofrenia, tá bom? Sim, então, sim. Uma parcela maior da população tem pensamentos paranoides de vários tipos. Então, que, vamos dizer assim, podem evoluir para uma espécie de loucura. Então, você achar que você está sendo vigiado, que existe uma coisa dentro de você e etc e tal, não necessariamente é uma burrice no sentido assim, está associado a baixo QI, baixa inteligência, performance... Você achar que está sendo vigiado é fato. Você está sendo vigiado. Não, mas você entendeu? Sim, não, eu tô entendendo. O negócio está inoculado que você é um agente secreto, você é o Neo. Exatamente essas coisas. Matrix. Fundamentalmente, uma das grandes causas disso são as pequenas tendências psicóticas, que elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Então, a pessoa muitas vezes acha essas coisas, todo mundo ridiculariza ela. Eu fico pensando, será que ela tem um psiquiatra? Porque, entendeu? Claro, é isso aí. Mas voltando à questão, então, lá dos Estados Unidos, da primeira eleição do Trump, então você tem essa questão de viés da amostra. Então, as pessoas, é muito fácil você ir entrevistar o sujeito que está muito afim de verbalizar aquilo que ele pensa. Primeiro ponto. O segundo ponto é associado a esse primeiro, mas ele é ligeiramente diferente. É o seguinte: as pesquisas são fundamentalmente feitas com painéis, tá? Com gente que... Como é que você faz para perguntar para... Você precisa fazer 30 mil pesquisas, ok? As pessoas que participam da maior parte dos painéis têm um perfil que é... Pensa assim, por exemplo... eu nunca ia participar disso. Você tá entendendo? Tipo, eu ia falar, foda-se essa porra. É porque você não precisa, mas pensa uma pessoa... Vamos pensar o seguinte: você tem um cara que tem... Quantos anos você tem? Uns 20 e poucos? Tenho 30. 30. Mas obrigado. Tá, beleza. Um cara de 30 anos e um cara de 80. Qual que você acha que tem maior probabilidade de participar de um painel de pesquisa? O de 30. O de 80. O de 30, né? O de 30? Claro. Sei lá. Não é claro. Porque, por exemplo, um painel digital. Porque o de 80 não tem... Porque os caras de mais velho gostam de participar. Não, sim, mas... achar que tá participando. Não, mas quem disse que o cara vai conseguir para o painel digital? Tá? O painel digital, realmente. Não, a variável aqui é o painel digital. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Se você vai para uma pesquisa... No Locomotiva não tem esse problema, porque a gente filtra os painéis, não trabalha com esse tipo de coisa assim, entendeu? Joga em volume e vem o que venha. Mas é por isso que as pesquisas são muito mais trabalhosas. Agora, se você precisa entrevistar um número absurdo de pessoas, no final você vai usar todos os painéis, tudo que você tem disponível. E aí você vai pegar o viés do próprio painel. Uhum. Entende a questão? Então, Entendo. assim, existe um perfil de quem responde pesquisa quando você precisa de pesquisa em volume. Pensa, por exemplo, agora uma coisa certamente você vai dizer nem a pau.
Por exemplo, pesquisa pelo telefone. Sabe quando toca seu telefone e vem uma vozinha e diz que se você gosta do candidato, nunca que você vai responder isso. Você vai desligar 100% das vezes. Existe um perfil da pessoa que responde isso. Você está entendendo a questão? Sim, sim. Portanto, no final das contas, se você precisa de uma amostra muito grande num tempo muito curto, você vai acabar captando um pouco desse perfil, desse Aí viés. você tem que calcular esse viés na sua pesquisa. Exatamente. Tem como calcular? Tem. O erro primário dos pesquisadores nos Estados Unidos no passado foi exatamente esse, foi não levar isso em consideração. Aí tem uma terceira coisa que é o seguinte, eventualmente existe uma estratégia que inclusive a gente recriou aqui no Instituto Locomotiva de meta-análise de pesquisa. O que é isso? A gente criou um algoritmo que ele consegue trabalhar com os vieses das diferentes pesquisas. Em vez de você simplesmente produzir dado novo de pesquisa, você também consegue usar todos os dados públicos existentes e enriquecer, por exemplo, dados de IDH, dados das sessões eleitorais, dado de tudo que existe, enriquecendo essa base e aí você consegue limar muito mais rapidamente, muito mais facilmente os viés, ainda que do ponto de vista matemático o problema se torne muito maior. Mas você consegue daí ter Então isso, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um instituto, na verdade uma ONG chamada 538, que basicamente é um birô de construção de pesquisas com dados dos outros. Não tinha um cara famoso que encabeçava isso? Que era um cara que acertou do Obama contra o Mitt Romney. Ele é o maior estatístico dos Estados Unidos. Eu já ouvi falar desse cara, já ouvi falar desse negócio também. Então, e o 538, basicamente, é uma metodologia, ele é baseado numa metodologia de integrar diferentes pesquisas. Então, aí tem um passo além do 538, que na verdade também é usado em muitos desses centros de inteligência fora, que é o de você enriquecer, que é isso que eu estou falando, você enriquece com dados de DH, disso, daquilo, blá, blá, blá. Então, o que a gente vem fazendo muitas vezes? O que a gente vem fazendo em pesquisas mais complexas? Trazendo dados de todos os tipos, eventualmente, inclusive outras pesquisas, assim, dentro de, essa produção de inteligência interna, tá? E aí enriquecendo com esse tipo de dado. Então, por exemplo, no painel lá do Todos pela Vacina, que é esse que eu falei, a gente tem muito dado, por exemplo, todos os dados de todas as cidades, todos os municípios do Brasil, de todos os tipos, então IDH, número de leitos, número de médicos, número disso, número daquilo, né? E com isso tudo a gente criou um algoritmo que dá um índice de vulnerabilidade à Covid-19 no município, que é atualizado em tempo real pela taxa de vacinação naquele lugar, e além de todas essas outras coisas que estão em torno e da pesquisa em si que é feita no Brasil todo, com os agentes de saúde e tal, que é essa coisa que o Renato Lamessós toca com a... Isso é o Todos pela Vacina, isso aí faz parte? Ou é isso? Não, estou dando exemplo no Todos pela Vacina. Faz parte do todo. É outro papo, tá? Mas a gente está fazendo isso em muitas coisas. Entendi. No Todos pela Vacina a gente está aplicando a mesma ideia. Entendi. Que é enriquecer os painéis de pesquisa com dados que são de múltiplas fontes, entendeu? A gente tem, isso é um das spin-offs, que é Clean Data, que tem mais de, 100 fontes. Todas as fontes de dados que você imaginar a gente tem, entendeu? E aí a gente enriquece isso e o aprendizado de máquina, né, a tal da inteligência artificial, ela vai gerar aí, através de uma inteligência preditiva, um índice da vulnerabilidade. Então, por exemplo, você vê um mapa e você clica e você vê qual que é a vulnerabilidade daquele município em tempo real. Muito foda. É legal. Muito foda mesmo. É o mesmo princípio da política, tá? Então, como é que você resolve o problema do viés da mesma maneira? Junta vários tipos de dados, você não vai resolver, tá? Mas você mitiga ele fazendo esse processamento. Pô, tu acha que... Você estava falando aí que os institutos de pesquisa lá, quando saiu aquela primeira pesquisa, que eles não levaram em consideração esses dados aí, por isso teve um erro. Não é isso? Isso é um fator. O segundo fator é o próprio perfil de painelistas, pesquisas feitas muito rapidamente. Então, e o terceiro é da natureza, do caráter intrínseco de quem gosta de responder pesquisa. Sim, sim. Então, tudo isso daí deu um resultado que... Vamos ser conspiracionista aqui rapidinho, só para eu ver o que tu acha. Tu acha que os caras viram aquele resultado ali que tinha a ver com o que eles gostariam que fosse verdade e soltaram daquele jeito para influenciar decisões, ou isso é doideira? Olha... Porque, quando eu vejo uma pesquisa e tem um candidato lá que eu tô vendo que ele tá atrás, não tá legal, e talvez isso influencie a votar no que já tá ganhando, será? Não, sim, tá bom. Então, existe uma tendência das pessoas que é de evitação da frustração. Então, você não quer estar com o cavalo que tá atrás na corrida, tá? Então, de fato, uma pesquisa pode influenciar o voto, e não só o voto, mas outras tomadas de decisão.
É assim que é. Aham. E uma curiosidade, assim, eu adoro tomar decisão, tá? Minha livre docência foi sobre processo decisório no cérebro humano, meu doutorado também, essa coisa. Vamos falar sobre isso. Vamos, adoro esse assunto. Isso é um assunto bem louco, esse assunto inclusive. bem legal. Porque decisão, pra mim, é, assim, realmente... Tem a ver com Deus, na minha opinião, decisão. O cara não acredita em Deus. Não é isso. Não tô rindo por isso. É que eu achei a associação bem assim, sei lá, tem. Não, daqui a pouco ele te explica. eu te explico. Tá, por tá quê. bom, tá bom. Eu vou adorar conhecer a sua tese. Mas indo direto a esse ponto aqui, é o seguinte: a pesquisa influencia. E os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, é um país, os Estados Unidos é um país em que você se assumir do ponto de vista ideológico, até porque é bipartidário o país, não pega tão mal. Então, por exemplo, Fox News é claramente republicana. New York Times é claramente democrata. Então, até a gente pode dizer que em alguns institutos de pesquisa, porque tem muita pesquisa paga nos Estados Unidos, tá? Pesquisa política paga. De alguma maneira, jogaram nessa linha. Mas eu não acho que é o grande problema, tá? Então, eu não acho que foi o erro, né, na predição da vitória do Trump veio disso. O erro, para mim, ele veio desses outros fatores que eles aprenderam a filtrar melhor. Tá. Mas esses outros fatores eles não estavam presentes nas outras eleições, onde eles acertaram? Então, putz, cara, mais ou menos, porque é o seguinte, mais ou menos, porque no caso do Trump, a primeira eleição, né, sempre tem que lembrar que a gente está falando da primeira eleição, há um fenômeno novo acontecendo, porque o Trump, de fato, ele é o cara que tem o discurso de que ele nega a política, entendeu? Então, ele era um outlier. Ele foi um outlier nas primárias republicanas. Então, vamos dizer assim, que é uma coisa muito mais... é um fenômeno muito mais imponderável. É um ingrediente diferente das outras eleições. Tem. O Bolsonaro também, em certo sentido, foi... Se você pensar, por exemplo, desde a primeira eleição, desde do Fernando Henrique, o Bolsonaro é um fenômeno diferente, entendeu? Então, é nesse sentido que houve algo de difícil predição. Então o argumento mudou algo no mundo e as agências de estatística os institutos não captaram essa mudança e, portanto, não inferiram ela dentro da lógica do tratamento estatístico e das metodologias, coisa que foi aprendida e que eu acho que agora realmente, eu acho que foi a males que vem para o bem do ponto de vista da estatística, tá? Então, assim, hoje em dia a qualidade das pesquisas nos Estados Unidos subiu muito e a qualidade aqui também. Então, assim, o negócio está claramente mais sério e do ponto de vista matemático muito mais sofisticado. E eu vejo isso no Locomotiva. Assim, o negócio é realmente pesquisa feita com, sei lá, os 100 bilhões de neurônios que a gente tem na cabeça. Tá?